Muito bem, pessoal, nessa videoaula estaremos falando das radiações ionizantes. Na aula passada, a gente fez a parte 1 de radiações, tratando mais especificamente das radiações não ionizantes, porém demos alguma introdução sobre as radiações ionizantes. Então, a gente pede a vocês que assistam antes as aulas de princípios das ondas, porque nós vamos falar de alguns conceitos que estão nessa aula de princípios das ondas, tipo frequência, comprimento de onda, e é preciso que vocês entendam isso lá da aula de princípio das ondas, e assistam a aula de radiações em geral, para que possa dar seguimento depois nessa aula de radiações ionizantes. Na aula anterior, nós vimos que as radiações ionizantes são radiações invisíveis, pois estão numa frequência de onda acima do espectro visível, e que essas radiações de alta frequência a partir do ultravioleta, devido ao seu comprimento de onda, ou seja, devido à sua alta frequência, são capazes de ionizar. Nós vimos que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência e que as ondas de ultravioleta extremas e raio-x e raios gama são ondas de alta frequência que, exatamente por essa alta frequência, pelo seu comprimento de onda curta, é capaz de ionizar. Então vamos, a partir de agora, entender alguns conceitos básicos necessários a gente entender o que acontece com o trabalhador e como protegê-lo das radiações ionizantes. O primeiro conceito básico é a gente entender o que é ionizar, né? Haja vista que nós vamos falar de radiações ionizantes. O que é o termo ionizante? Vem de ionização. O que é ionização? Para isso, a gente tem que lembrar o princípio de que toda matéria é constituída de átomos. E os átomos são compostos de prótons, cargas positivas, nêutrons, que, como o próprio nome diz, tem carga neutra, que estão em seu núcleo. E, girando em órbita em torno desse núcleo, estão os elétrons, carga negativa. Então, aqui no núcleo, prótons e nêutrons. E girando em órbita, os elétrons, tal qual esse esquema visível aqui. Muito bem. Outro princípio importante é que todo átomo tem carga neutra, ou seja, a mesma quantidade de elétrons, carga negativa, e prótons, carga positiva. Então, esse exemplo aqui, nós temos 3 elétrons e 3 prótons. Então, esse átomo tem uma carga neutra, ou seja, o mesmo número de cargas negativas e o mesmo número de cargas positivas. Todo átomo é assim, no seu estado natural. A ionização ocorre exatamente quando há uma alteração dessa neutralidade da carga do átomo. É uma reação onde o átomo ou molécula perde a neutralidade e passa a ter uma carga positiva ou negativa, formando um íon. Então, um íon é um átomo ou uma molécula com carga positiva, cátion, negativa, ânion. Então, o que acontece é que as radiações ionizantes, tal qual esse esquema aqui, conseguem expulsar um dos elétrons da sua órbita. Vamos entender isso aqui no átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem. Pois no átomo de hidrogênio temos apenas um próton e um elétron. E por isso, o hidrogênio é o elemento 1 da tabela periódica, da tabela de elementos químicos. Muito bem. Como nós temos um próton e um elétron, o átomo está na sua carga neutra. Quando a radiação ionizante atinge o átomo de hidrogênio, ela expulsa o elétron da sua órbita.
tornando o hidrogênio positivo, íon H+, o hidrogênio ionizado que chama. Portanto, um cátion, pois é um íon positivo. Outro conceito que a gente precisa aprender é que a ionização não ocorre só com ondas eletromagnéticas, ocorre também com algumas partículas que podem expulsar o elétron também de sua órbita. Tá? Essas partículas, elas são partículas nucleares. Vamos entender o que é isso. Mas de antemão gostaria que vocês guardassem que o raio gama e as partículas são radiações ionizantes nucleares. Nucleares porque vem do núcleo do átomo. Esse termo nuclear é muito conhecido. Todo mundo já ouviu falar de usina nuclear, de arma nuclear, de medicina nuclear. E, por exemplo, a gamografia industrial, que é muito usada e é uma das principais causas de acidentes com trabalhadores, ela usa energia nuclear para fazer uma espécie de raio-x. Por exemplo, aqui, uma gamografia de uma tubulação, para ver se há rachados, furos, etc. Muito bem, o que é a energia nuclear? Em primeiro lugar, o nuclear quer dizer do núcleo. E para entendermos essa energia nuclear, nós temos que entender alguns princípios. O primeiro princípio é que partículas com cargas iguais se repelem. Então, positivo com positivo se repele, uma expulsa a outra para cada lado. Isso, então, tende a ocorrer no átomo, pois nós vimos que no núcleo nós temos nêutrons e prótons. Estas cargas positivas tendem a expulsar uma outra, pois as duas são positivas. Isso não ocorre porque os nêutrons garantem a estabilidade do núcleo. Elas impedem essa repulsão entre os prótons. Outro conceito que a gente precisa ter é que o número do elemento químico ele é representado pelo número de prótons que esse elemento tenha. Então, por exemplo, o hidrogênio, nós vimos que ele tem um próton. Então, o hidrogênio é o elemento número 1. O hélio tem 2 prótons, 2 partículas positivas. Então, o hélio é o elemento número 2. Quanto maior o número desse elemento químico, maior o número de prótons. E aí, quando a quantidade de prótons está muito grande, há uma tendência maior desses prótons, dessas partículas positivas, se repelirem umas às outras. E isso torna o núcleo instável. Então, quanto maior o número de prótons, maiores as forças de repulsão entre uma partícula e outra. Uma quer expulsar a outra. Esse núcleo vai se tornar bastante instável. Olhando a tabela periódica dos elementos químicos, nós vamos ver que o número 1 é o hidrogênio, como nós dissemos, ele tem apenas um próton. O 2 é o hélio, tem 2 prótons. Agora vejamos o césio. O césio é o 55, portanto tem 55 prótons, 55 cargas positivas no seu núcleo. Isso faz com que o césio tenha um núcleo muito instável, que a gente chama de núcleo radioativo. Vejam o urânio. O urânio é o elemento 92, portanto tem 92 prótons, 92 cargas positivas no seu núcleo. Isso também aumenta a força de repulsão entre as cargas positivas, tornando o núcleo desse elemento químico muito instável. E se nós lembrarmos, o césio foi aquele elemento responsável pelo aquele acidente de Goiânia. Foi o césio 137. Mas o que é césio 137, já que o elemento césio é 55? Isso é um radioisótopo. A gente precisa entender isso, porque a NR16, atividades perigosas, lá no seu anexo sobre radiação ionizante, diz o seguinte:
que são consideradas perigosas a produção de radioisótopos. O que é isso, radioisótopos? Vamos entender então? Radioisótopos, gente, é quando o elemento químico tem variações de peso baseado no número de nêutrons. Lembrando que prótons será o que identifica o elemento químico. Então, o césio sempre terá 55 prótons. Então, Césio 133, 55 prótons. Césio 134, 55 prótons. Césio 137, 55 prótons. O número de prótons não varia. O que varia é o número de nêutrons. Então, alguns isótopos, ou seja, alguns elementos químicos com variações de número de nêutrons, têm uma instabilidade maior do seu núcleo. Isso o torna mais radioativo. É o caso do Césio 137, lá do acidente de Goiânia, há uns anos atrás. Nesse Césio, nós temos 55 prótons, pois é um Césio, e 82 nêutrons, totalizando uma massa de 137. Por isso, é o Césio 137. Isso é a chamada massa atômica. 137 é a massa atômica, é o número de prótons mais nêutrons. Então, alguns elementos, tipo o cobalto, que tem 27 prótons, o césio, que tem 55, o irídio, que tem 77 prótons, o urânio, que tem 92 prótons, todos esses elementos têm um núcleo muito instável. Esse núcleo muito instável libera radiações gama, ondas eletromagnéticas do tipo gama, de alta frequência, e libera partículas. Essas partículas são verdadeiros, digamos, pedaços do núcleo do átomo. E esses pedaços, essas partículas, ao encontrarem um átomo, choca-se com o elétron e libera esse elétron da sua órbita, ou seja, ioniza esse átomo. Muito bem, então vimos que temos dois jeitos de ionizar um átomo ou molécula, ou através das ondas eletromagnéticas, ou através de partículas. E que os raios gama e as partículas são energias nucleares, vêm do núcleo do átomo. Já o raio-x, que é uma onda eletromagnética ionizante, ela não é nuclear. Ela não é produzida em núcleo de átomos. Ela é produzida em um equipamento, através de movimento de elétrons. Não vamos entrar em detalhes, mas ela não é uma energia nuclear. Não existe no aparelho de raio-x um elemento químico radioativo, tipo césio, cobalto, urânio, etc. O que existe é uma máquina que consegue movimentar elétrons e com isso gerar uma onda eletromagnética de alta frequência, e essa onda eletromagnética de alta frequência é capaz de ionizar. Quanto à penetração das radiações, é bom que a gente saiba que as partículas do tipo alfa, elas são paradas até por um papel. Já as partículas beta atravessam o papel e são paradas por um alumínio. O raio-x, como nós sabemos, atravessa o corpo humano, atravessa o alumínio, atravessa o aço e é parado numa parede de chumbo. Já o raios gama, até a parede de chumbo atravessa e às vezes precisa de uma espessura maior de chumbo e uma espessura maior de concreto para que seja neutralizada a potência dessa radiação. Importante lembrar também o conceito que nós vimos na aula passada, de que a radiação, assim como qualquer outra onda, ela perde potência na sua propagação. Vejam que a amplitude perto da fonte é grande e vai perdendo potência até a amplitude ficar baixa, longe da fonte. Então, o indivíduo que está próximo da fonte de radiação tem exposição a uma radiação intensa, de grande amplitude, enquanto longe da fonte, a potência da radiação é baixa. Bom, entendido esses conceitos, nós vamos agora partir para o que essa radiação ionizante faz no corpo do ser humano, ou seja, como ela afeta o ser humano, o trabalhador. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que 75% do nosso corpo
é água. Então, se pegarmos toda a matéria do nosso corpo, 75% de todo o nosso corpo é água. E a água é um dos elementos que mais sofre ionização. Como é que funciona isso? A molécula de água ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, H2O. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E tem uma carga neutra, ou seja, não é positiva nem negativa. Quando a radiação ionizante atinge a molécula de água, ela expulsa um elétron e há uma fragmentação da molécula de água em OH-, ou seja, oxigênio e hidrogênio negativo, e H+, hidrogênio positivo. Esse OH-, oxigênio com hidrogênio negativo e hidrogênio positivo, são chamados de radicais livres. Esses radicais livres, o OH- e o H+, podem atuar isoladamente, agredindo aos tecidos do corpo, mas também podem se juntar. Por exemplo, OH- com OH- dá H2O2, que é água oxigenada. Água oxigenada que é um elemento muito oxidante. Nós sabemos o quanto uma água oxigenada é agressiva quando você passa, por exemplo, num cabelo, que ele descolore o cabelo. Então é um elemento muito oxidante. Esse elemento é altamente agressivo aos tecidos humanos. Assim também o H2. Então, esses radicais livres levam a uma agressão dos tecidos do corpo humano. A quantidade de radicais livres que será formado depende da intensidade da radiação, ou seja, depende da dose da radiação, depende da proximidade que você está da fonte, do tempo que você ficou exposto àquela radiação ionizante. Muito bem, para a gente entender o que acontece no corpo com essas radiações ionizantes, é muito importante a gente lembrar a célula básica do corpo humano. A célula, ela contém uma membrana externa, um interior aquoso chamado citoplasma, onde tem grande quantidade de água, onde ficam as organelas das células, mitocôndrios, etc. E um núcleo, esse núcleo também, onde tem uma grande quantidade de água. E dentro do núcleo, nós temos lá o nosso material genético, os cromossomos ou os nossos DNAs. Então, mais uma vez, aqui mostrando o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula nós temos o cromossomo, que é composto do nosso DNA, ou seja, do nosso material genético. As radiações ionizantes, elas atuam de 2 maneiras no DNA. Elas atuam diretamente ionizando a molécula do DNA, ou elas atuam na água lá dentro do núcleo, e esses radicais livres gerados da ionização da água agridem a molécula do DNA. Como nós vimos que a gravidade da lesão vai depender do tanto de radical livre formado, ou seja, do tempo de exposição e da potência da radiação, essa agressão ao DNA poderá ser desde leve até grave. Então, há uma lesão do DNA, essa lesão cromossômica poderá gerar alterações do cromossomo, mutações do cromossomo, deleções do cromossomo, perda de parte do cromossomo, até a destruição total do cromossomo, até a destruição total do DNA. Precisamos lembrar também que o nosso corpo está sempre a multiplicar células. As células se dividem diariamente numa grande quantidade. Para vocês terem ideia, o nosso corpo produz trilhões de células por dia, cerca de 400 trilhões. E aí, como exemplo, nós temos o sangue. Para vocês terem ideia, o sangue leva 120 dias para trocar totalmente. Então, em 4 meses, o sangue que está no seu corpo hoje não existe mais, já está totalmente renovado. A pele leva 30 dias para trocar totalmente.
Então a pele de hoje do seu corpo não existe mais daqui 30 dias. E as células intestinais são mais rápidas ainda. Em 7 dias elas estão trocadas. Muito bem, para a gente ter noção do grau de renovação celular, vamos pegar o exemplo do sangue. Nós, seres humanos, temos em média 5 litros de sangue circulando no nosso corpo. Cada ml de sangue contém 5 milhões de glóbulos vermelhos e 10 mil glóbulos brancos. O sangue se renova por completo em 120 dias. Portanto, em torno de 40 ml do sangue é renovado por dia. Se a gente multiplicar 40 ml por dia vezes 5 milhões vezes 10 mil, nós teremos 200 milhões de glóbulos vermelhos novos por dia no sangue e 400 mil glóbulos brancos novos por dia no nosso sangue. E essa renovação celular, essa multiplicação celular, ela ocorre com a divisão do núcleo, onde está o nosso material genético. Então, se vocês lembrarem da divisão celular, a gente lembra que há uma divisão do núcleo, para que cada célula tenha o seu núcleo. Portanto, há uma divisão do material genético. Esse material genético da célula-mãe, vamos dizer assim, se ele estiver com o cromossomo alterado, por exemplo, aqui uma mutação cromossômica, se houver essa mutação, as células filhas também terão esse mesmo defeito. Então, o núcleo carregará o mesmo defeito genético. Então, a lesão do DNA causada pelas radiações ionizantes pode levar a uma série de efeitos, depende da gravidade da agressão a esse cromossomo, a esse material de DNA. Se a lesão for muito grave, a célula vai morrer. Se a lesão for pequena, tipo uma mutação, tipo uma deleção do cromossomo, essa célula vai ficar com esse material genético com problema, com um defeito no cromossomo. E isso pode levar, por exemplo, à formação de crianças com problemas genéticos. Aqui nós temos uma imagem de uma criança vítima de pais que sofreram com a radiação ionizante de Chernobyl. Chernobyl, vocês lembram que foi aquela usina nuclear que teve um acidente lá na Rússia. E as alterações cromossômicas podem levar a criar uma célula com defeito que se multiplica sem controle. Isso é o câncer. Então, o câncer é causado por alterações do material genético e esse material genético começa a gerar uma célula defeituosa que se multiplica com uma velocidade muito grande sem controle. Então, nós vimos que conforme a lesão que a radiação ionizante causa no DNA, nós teremos o efeito da morte da célula, o efeito sobre a genética da pessoa ou efeitos cancerígenos. Isso é muito importante para que a gente possa entender as doenças que os trabalhadores podem vir a ter com a exposição à radiação ionizante. Outra informação importante que a gente precisa saber é que alguns tecidos, ou seja, alguns órgãos do nosso corpo, são mais sensíveis à radiação ionizante do que outras. Então, células troncos da medula óssea são muito sensíveis à radiação. Células hematopoéticas, também da medula óssea, são altamente sensíveis à radiação. Isso aqui vai explicar para a gente por que muitas doenças ocorrem na medula óssea. Mas o que é medula óssea? Vamos lembrar? Medula óssea é um tecido que fica dentro do osso, por isso que chama óssea, né? E essa medula óssea ela está dentro dos grandes ossos do corpo. Então, aqui no externo, no úmero, no fêmur, na bacia. E essa medula óssea é que fabrica o sangue. A gente não deve confundir medula óssea com medula espinhal, que é aquela medula que fica dentro da coluna e que leva os impulsos elétricos. E quando o indivíduo quebra a coluna, paralisa a perna. Essa é a medula espinhal, vem lá do cérebro. Essa medula óssea, ela está dentro dos ossos grandes do corpo. E ela é que fabrica o sangue. Então aqui, dentro de um fêmur, nós estamos vendo aqui a medula óssea, que leigamente é conhecida aí às vezes por tutano,
Então, essa medula óssea, nela tem a famosa célula tronco, que é muito falada hoje em dia. A célula tronco da medula óssea, ela é que vai se dividir e dar origem aos glóbulos vermelhos, aos glóbulos brancos e às plaquetas do sangue. Então, o nosso sangue é formado através da célula tronco da medula óssea. Os glóbulos vermelhos são as células responsáveis por carregar oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. As células brancas, que tem vários tipos, elas são responsáveis pela defesa do corpo. E as plaquetas fazem parte da coagulação do sangue. Muito bem, as células tronco e as células brancas, elas têm núcleo, ou seja, elas têm material genético, elas têm DNA. Já os glóbulos vermelhos e plaquetas não. Isso explica por que essas células brancas e a célula tronco da medula são sensíveis à radiação. Nós vimos que a radiação atua no núcleo, no DNA. E essa célula vermelha e as plaquetas não têm núcleo. Então, entendendo que essas células são muito sensíveis à radiação, entre elas a célula tronco da medula óssea, que nós vimos agora mesmo, as células espermatogênicas, ou seja, são as células do testículo que fabricam espermatozoides, as células do intestino, nós vimos que o intestino renova a cada 7 dias, então são células que multiplicam muito, também são muito sensíveis à radiação. As células hematopoéticas da medula óssea. Hematopoéticas são as células que fabricam o sangue. Então, hematopoéticas. Também tem alta sensibilidade à radiação. A pele tem alta sensibilidade à radiação. O cristalino que nós vimos na aula passada faz parte do olho, é a lente dentro do olho. E o ovário também são tecidos que têm alta sensibilidade à radiação. A gente entendendo isso, a gente vai entender a lista oficial de doenças do trabalho do Ministério da Saúde, aquela mesma lista que a gente citou nas aulas anteriores. Aqui está a lista. Se vocês não fizeram ainda o download dessa lista, estamos colocando novamente essa lista para download anexa a essa videoaula. Muito bem, se a gente for lá ver na lista oficial do Ministério da Saúde das doenças do trabalho e olhar em radiações ionizantes, vamos ver quais são as doenças que a lista oficial do Brasil traz. Então tá aqui, ó, neoplasias. Neoplasias são cânceres. Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais. Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão. Neoplasia dos ossos. Outras neoplasias da pele. Leucemias, que nada mais são do que câncer de sangue. Então, por aqui, a gente já entende por que a radiação ionizante dá câncer. Nós vimos lá, porque ela altera o material genético e isso pode gerar alguma célula defeituosa que se multiplica sem controle. Então, este é o câncer. Vamos para outras doenças. Então, doenças da medula e do sangue. Olha lá, síndrome mielodisplásica. Esse nome esquisito é alteração da medula óssea. Anemia plástica, que é um tipo de anemia causado pela medula. Hipoplasia medular, que é mais uma alteração da medula óssea. Púrpura, que é uma alteração das plaquetas do sangue. A granulocitose, que é uma alteração dos glóbulos brancos. Outros transtornos dos glóbulos brancos. Então, tudo isso aqui dá para a gente entender, porque a gente viu que as células do tronco da medula, que fabricam os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, têm alta sensibilidade. Portanto, teremos muitas doenças da medula e do sangue causadas pelas radiações ionizantes. Vimos que o olho também é sensível à radiação ionizante. Então, veremos lá blefarite, que é a inflamação das pálpebras, conjuntivite, ceratoconjuntivite, ceratite, catarata. Todas essas doenças nós vimos na aula passada e explicamos o que são essas doenças na aula de radiações não ionizantes. Mas aqui as radiações ionizantes também alteram o olho. Seguindo com a mesma lista de doenças das radiações ionizantes,
Nós temos doenças do intestino, gastroenterite e colite tóxica. Nós vimos que uma das células mais sensíveis à radiação é a célula do intestino. Então, exatamente por isso dá gastroenterite e colite. As células da pele também são muito agredidas pela radiação ionizante. Então, podemos ter radiodermite, radiodermatite aguda, radiodermatite crônica, radiodermatite não especificada, etc. Os testículos, nós vimos que uma das células também mais sensíveis à radiação ionizante são os testículos. Então isso pode levar a uma destruição das células que fabricam o esperma e causar infertilidade masculina. E síndrome aguda da radiação são os efeitos de uma grande quantidade de radiação que alteram vários tecidos ao mesmo tempo de maneira aguda. Vamos então agora ver algumas dessas doenças lá da lista. Aqui nós temos um indivíduo que teve uma exposição a uma radiação intensa por uma fonte de gamma-grafia. Veja que nas primeiras horas aí ele tem uma queimadura bastante vermelho causada pela radiação, uma radiodermite, e posteriormente evolui com uma grave necrose, uma grave ferida com morte das células da pele. Enfim, semelhante a uma grave queimadura da pele. Essa é uma lesão grave que demora muito tempo para cicatrizar, se cicatrizar. Então, uma lesão grave de pele. Aqui nós temos uma das pessoas que foram vítimas do Césio 137 em Goiânia. Veja que aqui ele tem uma sequela da lesão da pele que ele teve, perda dos dedos. Então, uma vítima da exposição ao Césio 137 de Goiânia. Mais uma lesão de pele, vejam que causa uma ferida, uma necrose do tecido, com grande dificuldade de cicatrização, causado por uma exposição à radiação de uma gamma-grafia. A gamma-grafia é a principal causa de acidentes com trabalhadores, é a exposição a fontes de gamma-grafia. Síndrome de radiação aguda. Síndrome de radiação aguda, como dissemos agora mesmo, é quando o indivíduo se expõe o corpo todo a uma grande quantidade de radiação e isso tem efeito sobre múltiplos tecidos. E aí vai ocorrer principalmente, como está pegando o corpo todo, principalmente vai atingir as células mais sensíveis. Então, na síndrome de radiação aguda, nós temos 3 fases. A fase inicial, com náuseas, vômitos e mal-estar. A fase de latência, que a pessoa fica com poucos sintomas. E aí vem a fase clínica da síndrome em si, onde tem principalmente alterações do sangue. Nós vimos por quê? Porque as células do sangue da medula óssea são muito sensíveis, então há uma baixa dos glóbulos brancos. Nós vimos que os glóbulos brancos, por ter núcleo, têm uma grande sensibilidade, então destrói os glóbulos brancos. Isso dá uma baixa imunidade, ou seja, a defesa do corpo, como ela é feita pelos glóbulos brancos, cai muito. Ocorre febre, começa a ter infecções, porque nós não temos os glóbulos brancos, então as infecções aparecem, hemorragias por deficiência das plaquetas, que nós vimos também, são fabricadas na medula óssea. A mucosa intestinal nós vimos que é muito sensível, então o indivíduo começa a ter diarreia grave, com sangue, vômito, extensão da barriga. A pele, cai os pelos, nós vimos que a pele é uma das células mais sensíveis. Então aqui nós temos um caso de síndrome de radiação aguda. Esse russo saiu em várias revistas do mundo inteiro, contaminado por polônio 210, uma morte que ocorreu em 3 semanas. Veja que ele perdeu os pelos e começou a ter a síndrome, ou seja, alterações intestinais, alterações do sangue, com infecções, etc. Aqui também as vítimas do Césio 137, veja que o indivíduo perdeu o pelo, e foram a óbito, essa criança, esse rapaz foram a óbito em função da síndrome de radiação aguda. Então a síndrome de radiação aguda ocorre quando o indivíduo está exposto o corpo todo a uma intensa quantidade de radiação. E aí agora dá para a gente entender por que KNR7, o PCMSO, lá no seu quadro 2, como único exame para quem está exposto a radiações ionizantes, pede hemograma completo com contagem de plaquetas.
pede para fazer no admissional e a cada 6 meses. Ora, nós vimos que o sangue é um dos tecidos mais sensíveis às radiações ionizantes. Portanto, fazer o hemograma semestral nos dá um parâmetro de alterações possíveis causadas pelas radiações ionizantes, em especial nos glóbulos brancos. Então, a gente deve estar muito atento aos glóbulos brancos quando faz o hemograma de trabalhadores expostos a radiações ionizantes. Glóbulos brancos por quê? Porque nós vimos que entre as células do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, as células brancas são as que têm núcleo, então são as mais sensíveis à radiação. Muito bem, agora sabemos o que é ionização, sabemos o que são radiações ionizantes, sabemos que temos tipos de radiações ionizantes que são ondas eletromagnéticas, que são raio-x e raios gama. Sabemos que algumas radiações ionizantes são partículas nucleares. Sabemos que a água, quando ionizada, forma radicais livres e que esses radicais livres e também a própria radiação ionizante pode lesar o DNA, ou seja, o cromossomo das células. E sabemos quais as doenças advindas da exposição às radiações ionizantes. Então, agora, diante desse conhecimento, vamos então à prática em SST.